A Laura, ela perguntou assim, métodos como jejum, banho gelado e suplementação realmente funcionam? Assim, a questão do banho gelado, ela Tá em teve moda uma agora, né? polêmica. O que Aquela, acontece? como chama? A banheira. Banheira de gelo. Eu gosto de fazer, mas assim, não é. É porque o que tem se falado, né, que como é uma atividade ali que você vai ter. Tem um estudo mostrando até que ela atrapalha a hipertrofia, né? Depois do treino de musculação. É. Né? Porque Você de para fato. com aquilo que é a resposta inflamatória. Então, hoje, se o seu objetivo é hipertrofia e em algumas etapas cicatrização, é o contrário, é banheira quente. Exato. Tá. E aí a hipertrofia é o que vai sinalizar, né, para a hipertrofia acontecer a inflamação. Então isso prova também que a banheira de gelo, ela diminui a inflamação, né, de forma ali aguda. Então, né, num dia que você não treina, né, musculação, você faz às vezes cardio, faria sentido talvez do ponto de vista de modular, né, as toxinas inflamatórias. Na verdade, é o momento que você faz, Grata. O que a gente tem feito é o seguinte, né? Como que a gente tem utilizado essa técnica? E é uma coisa que a gente usa com alguns pacientes em processo de melhora física e outros em processo de recuperação de lesão, porque tem as duas coisas. E aí, quando tem lesão, o que você faz? Primeira coisa, lesão aguda e lesão crônica são diferentes. Lesão aguda, gelo. Lesão crônica, quente. Qual que é o princípio disso? O princípio é de vasodilatação, né? O tecido muscular, ele precisa de oxigênio e nutriente. Né? Se você faz gelo, você faz uma vasoconstrição e que literalmente esfria todo esse processo e esfria as respostas. Então, o que a gente tem visto hoje? Né? E o que tem saído? Né? Tiveram 4 trabalhos importantes que saíram esse ano sobre esse tema. Que quando o objetivo é hipertrofia, você quer inflamação, porque é uma inflamação modificadora. A inflamação, ela não é ruim. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente explicar para as pessoas que procuram a gente para falar, né? A inflamação, ela é comunicação. E aí nós comunicamos. E 2 células, elas se inflamam, né? Uma libera um sinalizador, a outra libera outro. A gordura, ela libera, por exemplo, fator de acúmulo de macrófago, né? MCP. O MCP vai lá e faz inflamação da gordura e aí o tecido prolifera, né? O músculo libera, por exemplo, interleucina 6 e interleucina 1. E isso controla a inflamação para um nível que seja um nível fisiológico. Né? E é por isso que se você tiver, por exemplo, uma gripe e você treinar, você se sente melhor. Claro que depois de passar umas 2, 3 horas, você vai se sentir muito pior, né? Porque você usou o recurso pouco que você tinha, que teu organismo estava usando para te recuperar, para você fazer exercício. Mas se você treinar doente, você vai controlar esse nível de inflamação. Então, o que a gente precisava? A gente precisava entender como que era essa resposta inflamatória para conseguir dominar o que era o resultado final. Sim. E aí a gente percebeu que quando a gente usava o que era o calor, a gente melhorava a vascularização e, portanto, a oxigenação e nutrição. E o frio, quando a gente usava? A gente usava o frio, por exemplo, para parar um processo de overreaching não funcional, onde existe um desequilíbrio entre a quantidade de estímulo dado e a capacidade de recuperar. Você não pode treinar o que você quer, muito menos o que você consegue. Você tem que treinar aquilo que o teu corpo consegue pagar na recuperação. É a mesma coisa que você fazer uma conta. O treino é uma conta que você faz. Vou treinar pra caramba, hoje eu vou fazer 60 séries. Beleza, você tem condicionamento para fazer? Primeira etapa vencida, mas você tem condicionamento para recuperar? É aí que a coisa fica complicada. Porque quando a gente faz, por exemplo, melhoramento físico, a conta não é sobre o que você consegue fazer, é sobre o que você consegue recuperar. Então, o treinador, o profissional de educação física, o treinador, né, que está acompanhando esse processo, ele nunca vai tirar de você aquilo que você não consegue recuperar. Ah, mas às vezes ele me puxa, ele faz eu quebrar meus limites? Sim, porque periodicamente você tem que amplificar a sua capacidade física. Porque não é porque está difícil que você está desenvolvendo. Pensa o seguinte, quando você está começando um trabalho, você ganha pouquinho dinheiro. Pô, mas eu tô me arrebentando de trabalhar. Então, mas você tá no começo, então você tá ganhando um pouquinho de dinheiro. Vai ser mais fácil depois.
Quando você tiver, exatamente, quando você tiver um determinado nível, você vai trabalhar um pouquinho e vai ganhar muito dinheiro. O músculo, entre aspas, ele é mais ou menos tem que assim. trocar de marcha, tem que fazer não sei o quê. Isso é o processo de automação, isso já é outra coisa. E que é uma coisa legal de você falar, porque muitas das coisas do dia a dia a gente coloca nesse processo de automação, e às vezes até falar com as pessoas. É mesmo, né? E essa que é a caca. E aí você fala, não, você falou que fulano, não lembro nada do que eu falei, ou seja, só groselha, gastou o teu tempo e dele, você não lembra nada do que você combinou com ele, vai furar e vai dar caca. Mas para o músculo, né, o que existe? Né? Então, o treinador ele te dá um determinado estímulo que ele sabe que você vai conseguir recuperar. E, periodicamente, ele dá um pouquinho a mais, que sabe que o seu organismo, sob estresse, ele recupera. Só que ele não vai sustentar esse estímulo extra por muito tempo. E aí são os processos de organização do treinamento que os profissionais de educação física falam para os seus alunos, chamando de periodização. Né? E no caso específico da musculação, quando a gente fala de culturismo, quando a gente fala de estética, o tipo de periodização que a gente usa é uma periodização ondulatória. Então a gente usa diversos tipos de capacidades em diversos momentos e muitas vezes no mesmo treino. No mesmo treino, às vezes você treina uma força lá em cima. E aí, pro final do treino, você treina uma repetição lá em cima. E assim sucessivamente. Sabendo disso, a gente muda o que são as condutas de alimentação. E dentro das condutas de alimentação, a gente muda o que são os processos de timing para você conseguir o melhor aproveitamento disso. Eu acho que quando ela pergunta do jejum, né, então acho que tem duas vertentes que falam do processo da interferência da alimentação no que é a nossa qualidade e função cognitiva, né, o jejum e a dieta cetogênica. Então a gente tem uma série de estudos falando de dieta cetogênica para, por exemplo, alterações neurológicas. Epilepsia. Exatamente, principalmente a epilepsia. Por quê? Como você consegue controlar agudamente o que é a variação glicêmica, é como se os neurônios eles ficassem um pouquinho mais calminhos, menos excitáveis. E a coisa vai bem. O jejum, ele aparentemente, ele mimetiza tanto isso quanto o efeito metabólico da dieta cetogênica até certo ponto. Por quê? Porque a dieta cetogênica, quando ela se torna hipercalórica, que aí a galera perde a mão e começa a comer ovo frito com bacon 24 horas por dia, aí ela gera uma resistência à insulina pior do que o cara que é onívoro e come de tudo. Né? Isso não dá para fazer no jejum. Não dá para você fazer uma dieta claramente hipercalórica no jejum, principalmente dependendo do tipo de janela alimentar que você faz. Né? Hoje a janela alimentar mais comum que a gente faz é a 16... 16/8 de 16/8, né? E aí o que varia é o horário da janela alimentar, né? Então o que seria o ideal, né, para colocar? Se a gente for ver o que é o gráfico de Linda Morgan, né, que é uma pesquisadora que ela estudou quais são os momentos que fisiologicamente a gente tem as maiores resistências à insulina, porque resistência à insulina não é uma coisa ruim, é o que mantém a gente vivo. Imagina se o teu corpo queimasse energia, caloria e carboidrato à noite no mesmo ritmo que ele queima de dia. Você ia acordar de manhã, você não ia acordar. Você ia ter uma convulsão porque tua glicemia bateu zero, né? Então, o que o corpo faz? Como adaptação ao processo circadiano, a gente vai aumentando a resistência à insulina ao longo do dia, a partir das 18, 19 horas, chega no pico às 20 e vai diminuindo de madrugada. Aliás, parênteses, por isso que é tão ruim comer à noite. Eu como à noite e engordo. Sim, à noite não é para comer, à noite é para dormir. Teu corpo sabe disso e ele aumenta a resistência à insulina fisiologicamente para isso acontecer. Então, quando você faz esse ajuste e coloca onde você vai colocar a janela alimentar, você vai colocar num período muito fixo que é geralmente entre 8 da manhã e 2 da tarde. Porque é o horário que você tem a resistência à insulina mais baixa. E, portanto, o que você comer, você vai ter o melhor aproveitamento. O restante, muito cedo ou à noite, você tem uma resistência à insulina alta. O que você vai fazer é um mecanismo de obesogênese. Perfeito. Vamos pegar o pessoal que faz o jejum intermitente de 8 horas, mas ele começa, a janela dele é das 2 às 10 da noite. Cara, todo mundo que engordou ganhou peso comendo desse jeito. Não tomava café da manhã, almoçava mais tarde, chegava em casa, 10 horas da noite, destruía. E aí, vou dormir. Do sono também, né? O sistema linfático não vai agir direito. Seu estômago vai estar cheio de comida para digerir, não vai sangue para o cérebro para fazer
limpeza na Aí não dorme varredura, bem. né? Não, Isso é muito e importante. mais que isso, né? Imagina, como você acha que teu cérebro vai dormir se o teu trato gastrointestinal tá funcionando? É, Exato. ele não entende, né? Não, Por exemplo, exato. eu tô numa fase do meu jet lag que é muito engraçado, né? A minha cabeça já acostumou. Pumba, tá tudo bem. Só que meu trato gastrointestinal, não. Interessante. Então, por exemplo, 1 da tarde é 3 da manhã pra mim. Então eu acordo 3 da manhã, malandro, tem um buraco no meu ser. Eu preciso levantar e comer arroz, feijão com qualquer coisa. É demoníaco, é assustador a fome que eu tenho. E aí eu achei que, eu falei, puta, né, vou acordar devagarinho. Cara, eu levantei da cama, a Roberta falou, você vai na cozinha comer um negócio? Pronto, você já faz pra 2, né? Frita então... um ovo, bate um shake. E aí você fala, mas o seu jet lag já passou? Então, depende, né? O trato gastrointestinal, ele dá uma resposta um pouquinho mais tardia. Então, você muda o horário de funcionamento do seu fígado, do seu intestino, do seu estômago. Né? Essa é a única O ritmo parte chata que eu tô intestinal agora. Tudo muda. Exato. Né? Eu, no Brasil, eu faço número 2, Exato. né? Depois da live, né? Ou antes da live. Impressionante como o cardio, ele parece que ele estimula, ativa, né? Impressionante. Mas comigo tem um cafezinho, eu tomo café, Aí já faço era, aí cardio, esquece. aí, cara... Aí é batata. Eu preciso reinar, né? Aliás, se eu responder ao teu comentário da live logo depois, pode ter certeza que eu tô sentado reinando. Tá lá. Né? Cara, não me mandem o WhatsApp essa hora. Eu vou responder num momento privilegiado e não vai ser a melhor resposta possível. Manda depois das 11 da manhã. Esse era o meu horário. Só que, cara, na Tailândia, 10 horas pra frente, que horas que é, ou que horas que seria, tipo, 8 da manhã? 8 da manhã mais 11 vai dar 19, ou seja, 7 horas da noite a gente indo jantar, fala, não, preciso voltar pro hotel. Volta pro hotel, e volta rápido, tá? Porque aqui... Charuto tá no beiço. CTNB. CNTB. A CNTB. Charuto tá no... Manda a última. Só a gente falou do banho gelado e o jejum. Eu acho que o jejum é perfeito, né? Essa questão de você comer mais cedo no dia, você vai ajustar o relógio biológico, né? Então eu fazia muito jejum intermitente de comer tipo meio-dia às 8 lá atrás. Uhum. E você pode, né, até, mas assim, não é o ideal porque você vai ter até atrapalha o sono, né? Não só pela questão, né, de você estar indo dormir com a barriga cheia, mas também porque você tá atrasando a sua primeira refeição também, né? Enfim, e aí o banho gelado, enfim, o que eu acho só interessante dele, assim, é fazer antes do treino de musculação. Agora, se vai ter um efeito grande fisiológico ou não, não sei. Agora, quando é gelado o suficiente, pode ser, né? Tem um estudo que mostra que pode ter um aumento disso para imersão em água gelada por longos períodos, né? Tipo 1 hora, assim, você ficar dentro de uma... mas se você ficar na cachoeira ou se for na praia, às vezes você fica, né? Surfista, né? E aí, um surfista, por exemplo, e aí ele pode ter esse aumento sustentado de dopamina depois que ele sai, porque é o desconforto da água gelada, que é a lógica, né, da atividade de baixa dopamina, aquele desconforto, se for gelado o suficiente, pode ter um efeitozinho ali, né, um banho gelado, de acordar, ele vai acordar, né, ele vai aumentar a catecolamina ali, você vai acordar, você vai, né, ser forçado a dar aquela respiração profunda ali. Então vai ter ali, eu gosto de fazer tipo antes do treino de musculação. Agora também acho que não é algo que eu gosto de me prender muito mas é uma prática legal de desconforto. Você acordar e tomar um banho gelado de manhã, você vai ter alguma elevação ali de cortisol, de noradrenalina ali. E eu acho que para as pessoas olharem isso de uma forma geral, não é... Quando a gente olha nas atitudes da vida, não é necessariamente você... eu preciso fazer uma coisa desconfortável, né? O que a gente fala não é o masoquismo... Né, deliberado. Exato. Na verdade, é só você fazer uma coisa fora da sua zona de conforto. Quer ver? Vou dar um exemplo simples. Pega o seu computador amanhã, em vez de você usar a mão direita do mouse, usa a esquerda. Eu adoro fazer isso, cara. Exatamente, eu adoro fazer isso. Para usa a esquerda. Pô, pra gerar um... Assim... eu uso aquela mesa regulável, né? Tá... Você trabalha em pé um pouco, trabalha sentado um pouco, sabe? Aquela... eu gosto também. Isso é bem legal. Bem legal. Não, mas faça atividades que você faz exatamente de uma forma diferente. Então, eu te dei um exemplo de uma atividade motora, né? Mas, por exemplo, se você dirige, vai pegar seu filho na escola, faz um caminho diferente. Isso eu faço sempre. Não usa o Waze.
né? Para de usar o Waze, ou então, né, tenta comer com a mão esquerda. Escrever já é uma habilidade fina, mais difícil, mas tenta fazer coisas que você faz no automático, usando, por exemplo, um lado do corpo que você não está acostumado para. A primeira coisa que acontece é você destransforma aquilo no automático. É a primeira coisa. Sair do piloto automático, né? Que é exatamente sair desse piloto automático. Cara, isso é... Retomar o controle da sua vida. Exatamente. E é importante até para você aumentar o nível de consciência, né? Consciousness, né? Que é uma coisa importante. Não é tudo atenção. Tem uma questão de você estar presente aqui e agora. É o nível de consciência. Eu tô aqui, eu sei que eu tô aqui. E isso é uma coisa complicada, porque o cara que estudou isso, né? O James Heckman, esse cara até ganhou o Nobel. Ele mostrou que o nível de consciência é uma coisa que aumenta ao longo da vida. Então você tem nada quando você nasceu, só que, por exemplo, aos 40 anos de idade, você tem até 12 vezes mais consciência do que quando você tinha 20. Então o que é uma das piores coisas que a gente faz com a gente mesmo? Quando chega nessa fase dos 40, o pessoal, tá com a crise dos 40. O que é a crise dos 40? É você começar a lembrar dos seus 20 e começar a questionar as decisões que você tomou com as ferramentas mentais que você tinha naquela época. Perfeito. Meu amigo, Não tem como, né? é impossível. Aí vem a outra crise dos 40. Puta, eu tô velho, acabou. Cara, quando você tiver 60, você vai ter de 5 a 6 vezes mais nível de consciência do que você tinha aos 40. Quer dizer, você nem chegou no seu pico cognitivo. Então, sabe, acho que é importante a gente ter essa noção de que a nossa percepção de momento, de presença, de estado, de propósito, ela varia ao longo da nossa vida e não adianta a gente viver no futuro olhando para aquilo que vai causar ansiedade porque você está antecipando o que pode acontecer. Assim como é um desastre você querer viver no passado se arrependendo das coisas que você não tinha como fazer melhor. Presta atenção agora. E isso vai fazer com que você consiga ajustar aquilo que você precisa fazer. Eu acho que é legal a gente trazer esse conceito. Nível de consciência. Cara, é o despertar, é o wake-up call. Putz, você me falou isso, vou fazer isso. A gente precisa disso.